Boa tarde, franqueados, equipe e doutora Renata. Eu sou Ronise, diretora da área de informações. Estou aqui em nome da diretoria para apresentar o nosso tema de hoje e queria deixar já os primeiros recadinhos. Então, por favor, aí, os franqueados e equipe, por favor, deixem os áudios travados, tá ok? Recadinhos sempre no chat. Vai ter uma pessoa acompanhando o chat e nos momentos propícios aí, eles vão colocar aí as informações, as perguntas. Esse tema é um tema que complementa um assunto que já foi passado há cerca de 2 meses atrás, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. É um assunto que surgiu na live anterior sobre a elaboração de um documento, de um termo de consentimento generalista que pudesse ser utilizado por todas as nossas lojas. Então, atendendo ao pedido dos franqueados, nós elaboramos junto com a doutora Renata esse tema, esse assunto, esse material, e agora ela vai fazer uma explicação bastante ampla de como fazer essa utilização. Para quem não conhece ainda a doutora Renata, acho que ela, melhor do que ninguém, pode se apresentar aí, explicar um pouco, mas ela tem muita experiência em franchise, é especialista no tema da LGPD, já trabalhou com alguns cases ligados a farmácias, é sócia do escritório de advocacia AOA Advogados. Acho que melhor do que eu para poder apresentá-la, você mesma para se apresentar aí e encantar os nossos franqueados aí nessa tarde, com um assunto que é tão importante, merece muita atenção. Então, por favor, atenção total aí no que a doutora Renata vai explicar para todos nós, porque é uma informação que vocês vão precisar replicar aí para toda a equipe, vão ter que entender com bastante propriedade. E, principalmente, também, num determinado momento, nós vamos explicar que esse é um termo generalista, mas não desmerece a aplicação e o uso do bem melhor, que é uma outra ferramenta, tá ok? Então, doutora Renata, a bola está com você, obrigada pela sua participação, obrigada aí, vamos iniciar, tá ok? Olá a todos, boa tarde, Ronise, obrigada pela apresentação. Enfim, já tenho o meu currículo na tela, é muito estranho a gente falar da gente, mas o principal a Ronise já colocou. Eu tenho uma formação e uma especialização principalmente no atendimento de redes, franquia, licenciamento, tratamento de marcas, e mais recentemente, com a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, me especializei também nessa área. A gente começou fazendo um trabalho com a Far Melhor, na questão de esclarecimento mesmo do que é a lei, o que era necessário para a adequação das empresas de uma maneira geral. Tivemos uma primeira oportunidade de apresentar, fazer uma live, uma apresentação de esclarecimento sobre a lei. Então, ela foi didática, na medida em que a gente conseguiu esmiuçar um pouco os conceitos da lei, explicar para vocês a importância e relevância. A gente trouxe alguns cases e multas já aplicadas, inclusive no âmbito da LGPD, mas, acima de tudo, a importância que tem a partir de agora e cada vez mais, porque isso ainda é alguma coisa que vai, é claro, amadurecer, como todas as outras leis, né, que a gente tem por aqui, então é um processo, mas a importância que tem a empresa dar valor e dar relevância e segurança e privacidade aos dados de seus clientes. A privacidade e a segurança dos dados das pessoas físicas que lidam com a gente, com quem a gente interage no nosso dia a dia profissional, passou a ser um valor a ser considerado pelas empresas. Então, na mesma medida em que uma empresa que se vale de trabalho infantil, na mesma medida em que uma empresa que eventualmente atua com corrupção e pagamento de propina, ficam sujeitas a uma má visibilidade, a um escândalo, a uma situação em que o seu nome é colocado na berlinda, assim será também, num futuro próximo, aquela empresa que não tratar de forma adequada os dados dos seus clientes e das pessoas com as quais interage. Então, o tema é de extrema relevância e importância. Como eu disse, a gente já fez um treinamento básico sobre a lei, então esclarecemos alguns pontos específicos sobre ela e a sua aplicação, e hoje a gente vai fazer uma aproximação, a gente vai dar um zoom, e a gente vai pensar um único tema sobre essa lei,
que é a questão do termo de consentimento. Rapidamente, para não me alongar, a lei não proíbe o uso de dados e o tratamento de dados. O que a lei faz é dizer como estes dados devem ser usados e tratados. E a lei também fala que para uso de dados e tratamento de dados tem que ter uma finalidade, e a lei estabelece algumas possibilidades só, ela é um rol restrito. Então, se você usa dados para aquelas finalidades, você está dentro da lei. Se você não usa para aquelas finalidades, você não pode usar, está contra a lei. E essas finalidades são o que a gente chama de bases legais. E dentro destas bases legais, que são 10, nós temos uma, que é o consentimento. O consentimento não é a única base legal, não é a mais importante das bases legais, não é, talvez, a mais fácil e nem a mais adequada de se utilizar em diversas situações ou em todas as situações, mas ela é uma importante para este momento da FarMelhor. Então, o nosso escritório está assessorando a franqueadora de vocês na adequação da empresa como um todo, e repito, adequar-se à LGPD não é ter um termo de consentimento, não é pensar um único tema dentro da lei, a lei é ampla, ela tem uma série de questões que precisam ser avaliadas, então o nosso escritório já está trabalhando com a FarMelhor franqueadora, no sentido de, e empresas do grupo, né, no sentido de organizar e adequar a empresa LGPD nesse projeto macro, e dentro deste projeto macro, nós desenvolveremos, como já desenvolvemos, alguns documentos. Um deles é um termo de consentimento, que, pela demanda que foi apresentada na nossa reunião anterior, ficou decidido que a franqueadora disponibilizaria a vocês. Então, eu acho que o ponto principal é entender que isto é um elemento dentro de uma lei muito mais ampla, e que este elemento ele deve ser autorizado para a empresa. Modelos de documentos não se adequam no caso da LGPD. Você não pode usá-lo na sua. Os termos são muito bem-vindos, mas eles precisam ser traduzidos para o nosso negócio, eles precisam ser adequados àquilo que nós fazemos dentro da nossa empresa. Uma empresa não é igual a outra. E no caso da FarMelhor, as drogarias de vocês, as farmácias de vocês, não possuem 100% de padronização, por exemplo, em sistema. Alguns de vocês trabalham com programas que outros não trabalham, com formas de faturamento, de pagamento a prazo, diferentes de outros, e tudo isso impacta na questão da adaptação da LGPD. Então, tenham em mente que a gente está apresentando aqui o passo a passo para utilização do termo de consentimento, que é um dos elementos da LGPD, e que mesmo este termo de consentimento, que foi elaborado já com base no trabalho que a gente está desenvolvendo com a FarMelhor, ele é genérico, e ele precisa ser adaptado à realidade de vocês. Ao final da live, eu vou comentar sobre a adequação de cada um de vocês de uma maneira mais ampla, e a possibilidade, inclusive, de contratar o nosso escritório para essa finalidade, o que não os impede de contratarem outros profissionais locais ou obterem esse tipo de orientação de outras pessoas, mas é uma benesse, um benefício que a FarMelhor franqueadora está oferecendo a vocês, subsidiando aí uma parte desse valor, mediante um acordo que a gente fez, tá bom? Então, vamos lá, eu consigo apresentar minha tela aqui? Sim, claro, basta clicar na setinha aí para cima, Tá, né? Então, vamos lá. Tá partilhando? Foi. Aqui sim. Perfeito. Então, isso aqui, inclusive, é uma repetência de uma coisa que a gente já falou na nossa live anterior. O termo de consentimento pela de você justificar aquela utilização, que significa que o titular do dado, eu, pessoa física, cada um de nós, pessoa física, autorizou a empresa a utilizar os meus dados para alguma finalidade específica.
Então, expressamente, mediante uma assinatura, uma concordância, um clique, eu estou autorizando a drogaria a utilizar os meus dados para uma determinada finalidade, tá? Ele não é obrigatório em todas as operações da farmácia, da drogaria. Vai existir situações em que a base legal para utilizar o dado é outra. Eu vou tentar falar brevemente sobre isso ao longo da nossa apresentação, mas não é o escopo hoje do que a gente vai falar. Então, o termo tem que ser claro e completo, explicando os dados coletados e sua finalidade. Muitas pessoas perguntam, Renato, mas eu preciso ter um papel tão grande. Papel, quando eu digo, pessoal, pode ser uma tela de computador, eu vou falar papel para generalizar, mas o termo não, vocês vão ver, não precisa ser um papel escrito, tá? Impresso, nem nada disso, mas só para tranquilizá-los, eu vou usar isso como padrão para a gente facilitar a comunicação. Então, Renato, eu preciso ter um papel tão grande, eu preciso customizar o papel para cada um, eu preciso dizer tudo isso? Precisa. Eu preciso dizer que dados eu estou coletando, para exatamente dizer o que eu fui autorizado a e qual é a finalidade que eu vou ter com esse dado. Tá? Armazenamento desse termo de consentimento é tão importante quanto a sua obtenção. Então, não adianta nada a empresa, a drogaria, pegar a autorização e depois não saber onde ela está, ou não armazenar de forma adequada. E se um dia precisar comprovar aquela autorização, não ter esse documento em mãos. Então, é muito importante o armazenamento, seja em sistema, seja via física, e aí a gente vai falar um pouco. E todos os funcionários devem ser treinados para informar o titular do dado, o cliente, sobre a necessidade desse termo de consentimento e para que ele serve. Uma das coisas que a gente tem visto mais comumente, desde que a LGPD entrou em vigor, são funcionários despreparados. Então, as empresas, é claro, estão passando por um processo de adequação, isso demora, não é uma coisa que todo mundo já fez, ainda tem muita empresa em processo de adequação, mas mesmo aquelas que já possuem os documentos, e vão pensar em documento, termo de consentimento, por exemplo, não tem funcionários aptos ainda a explicar o que é o documento. Então, ele eu não sei se não é treinado, ou é treinado, mas não entende a orientação, o fato é que o funcionário pega aquele documento, aquela tela, estende para o cliente, fala para ele assinar, clicar, enfim, dar aquela autorização, e se ele é questionado em qualquer medida, se qualquer cliente faz uma pergunta, mas o que é isso, o que é que eu estou assinando, o funcionário não sabe responder. Então, não adianta nada ter consentimento e não guardar adequadamente, e não adianta nada ter o consentimento e não ter um funcionário apto a explicar para que ele serve, tá? Então, para que ele serve? Ele serve para conseguir a autorização de utilização dos dados dos clientes para uma determinada finalidade ou mais de uma finalidade específica, tá? Falando já do bem melhor, e depois a gente vai tratar mais desse assunto, mas já vou começar falando aqui. E acho que é um bom paralelo para vocês entenderem. O Bem Melhor, que é um programa que vocês utilizam nas drogarias, ele é um programa que capta dados de pessoas. Para captar os dados dessas pessoas, para aquela finalidade específica, que é fazer parte do Bem Melhor, o Bem Melhor desenvolveu um termo de consentimento. Se alguns de vocês já tiveram curiosidade a respeito do que está escrito nesse documento, eu não li, mas eu imagino que esteja lá dizendo que o titular dos dados entrega o nome, o CPF, o e-mail, um número de telefone, eventualmente um endereço. Então, está dizendo quais dados esse titular apresenta e para quê? Para utilização dentro do programa Bem Melhor, para receber, eventualmente, promoções e propagandas e divulgação de novos produtos dentro do programa, para receber as vantagens de participar do programa. Então, ele diz quais são os dados e qual a finalidade, especificamente para o uso no programa Bem Melhor. Então, a pergunta que muitos me fazem, e mesmo dentro da Farm Melhor já me fizeram, este termo da Bem Melhor, ele serve para a farmácia como um termo para todos os dados que ela utiliza? Não serve. Ele tem a finalidade específica, ele é um termo específico para aquelas finalidades que estão ali. Renata, e se a minha loja, minha farmácia, minha drogaria não usa mais nenhum dado, se eu não peço nenhum dado, se eu não uso nenhum dado, se eu não faço mais nada com isso,
então você não precisa de outro termo de consentimento. Você só vai precisar de um segundo termo de consentimento se você utilizar outros dados ou os mesmos dados para outras finalidades. Então, se eventualmente você fizer uso desse dado para mandar propaganda da FarMelhor, se eventualmente você fizer uso desse dado para emitir uma cobrança, por exemplo, nesses casos você vai precisar ter uma base legal para utilizar esses dados. Às vezes, essa base será o consentimento. Eu gosto de pensar em LGPD em caixinhas. Eu não sei se eu comentei isso na minha primeira live com vocês, mas se não comentei, vou comentar. É um fluxo de caixinhas. Então, você desenvolve a caixinha da finalidade, desenvolve a caixinha de qual dado eu estou utilizando, desenvolve a caixinha do documento adequado para aquela finalidade daquele dado específico, e uma coisa está diretamente atrelada à outra. Se a gente começa a pensar nisso como um processo em que todas as informações estão atreladas, elas precisam andar em conjunto, fica mais fácil da gente entender. E, ao final, a caixinha, isso eu estou simplificando, a caixinha do funcionário, do uso efetivo, de você ter o documento e saber usar o documento de forma adequada, instruindo de forma correta o seu funcionário. Este termo de consentimento que nós vamos falar hoje, portanto, estamos falando, vai ser útil e deve ser usado nas drogarias FarMelhor que captem dados de clientes e utilizem dados de clientes além do programa Bem Melhor. Além do programa Bem Melhor. Se você só tem dados que você utiliza para o Bem Melhor, o termo de consentimento do Bem Melhor já é suficiente para você. Isto não significa que a sua empresa não tenha que se adequar em outras áreas da LGPD, mas na área termo de consentimento, ou você usa só o Bem Melhor, ou você vai ter que usar dois. E isto depende de você usar dados que não sejam apenas os dados do Bem Melhor, tá? Se pessoas se tiverem dúvidas, por favor, coloquem no chat, a gente vai em algum momento responder todas, tá bom? Tudo que der. Então, o termo serve para captar os dados diretamente na loja, deve ser armazenado, como eu falei, tem que especificar direitinho quais são os dados que estão sendo utilizados e descartar o termo apenas após o fim do uso do dado do cliente. Imaginando uma situação em que vocês peçam determinados dados para usar por um período de 6 meses, e depois de 6 meses esse banco de dados é inteiramente descartado, então os termos de consentimento poderão ser descartados também, porque você encerrou a utilização do dado e não precisa mais provar que você tinha autorização para aquela utilização. Eu acho que eu comi bola aqui na minha apresentação, na apresentação em si. Então, instruções. Vamos lá. Básico, o beabá. Saindo dessa live, até o começo da semana que vem, até o final da semana que vem, vamos colocar assim, eu vou disponibilizar para a FarMelhor e eles para vocês um documento escrito com passo a passo, um beabá. Abra o documento enviado do jeito X. Altere os campos A, B, C e D. Nós vamos ser mais didáticos, bem didáticos, em relação a como abrir e utilizar o documento. Aqui é um passo a passo mais genérico, para vocês terem uma noção do que a gente está falando, e depois a gente vai ser mais ainda detalhista com relação a isso, tá? Então, você vai utilizar o modelo de base fornecido pela FarMelhor, e vai adequá-lo às necessidades da sua loja. Deixa eu compartilhar com vocês o termo. Vocês... Aqui ele está em Word, está na minha tela. E aí vocês vão receber um documento parecido aqui com esse, tá? Os pontos em amarelo são aqueles que a gente vai orientar direitinho que vocês têm que preencher, tirar. Doutora Renata, se puder dar um pouquinho de zoom, só para ficar melhor. Isso, já melhorou bastante, obrigada. É tão fácil para quem está aqui, né? E tão difícil para quem está aí.
Então tá. Depois, pessoal, vocês vão ter acesso a textos e etc. Tudo bem? Não precisa se preocupar com isso agora. Eu quero que vocês vejam para entender a teoria, né? Isso aqui é a prática. Então, vão ter uns campos que vocês vão ter que preencher. Vamos imaginar, Far Melhor, Rua Apinagés. Então, aqui vai vir a razão social da empresa e, entre parênteses, Far Melhor, Rua Pinagés, ou Far Melhor São Carlos, ou Far Melhor Taguatinga, tá? O nome que vocês são conhecidos aqui. E depois a gente vai explicar o passo a passo sobre cada um desses campos, para que eles servem, as finalidades e tudo mais. Este é o termo de consentimento, tá bom? Vocês podem notar que ele não tem campo para customizar com os dados do cliente. Você não vai colocar cada dado do cliente no termo de consentimento, necessariamente. As empresas, já conversei com a Ronise e ela me esclareceu, as drogarias, as farmácias Far Melhor, que possuem o sistema homologado pela franqueadora, vão ter condição de utilizar esse termo de consentimento dentro do sistema. Então, o cliente vai fornecer ali o CPF, o nome, os dados que precisar, você vai jogar uma vez só no sistema e ele já atrela ao termo de consentimento. A pessoa vai poder dar o consentimento na tela, no sistema, tá? Eu não sei ainda como que isso vai funcionar, não vi na prática, mas sei que isso vai ser possível pelo sistema interno, né, pelo sistema homologado da Far Melhor. As farmácias que não trabalham com o sistema homologado vão ter que verificar junto aos sistemas delas se eles podem fazer também esse tipo de adaptação ou não. E se não fizerem, vão ter que desenvolver outras formas de usar esse consentimento. Mas é para deixar claro que não precisa cada visita do cliente preencher todos os dados num papelzinho ou numa telinha. Uma vez que ele faça isso uma única vez, se vocês tiverem um sistema, ele já permite que vocês utilizem o mesmo termo de consentimento em outras situações, tá? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Pronto. Então, passo a passo. Vocês vão utilizar o modelo como base e vão adequar a realidade de vocês. Aqueles campos em amarelo, vocês vão adequar. Renata, eu só peço nome e telefone dos meus clientes para poder falar com eles de vez em quando. Então, lá nos campos de dados, vocês vão tirar tudo que não for o nome e o telefone. Vocês vão ter que dizer ali quais dados vocês pegam efetivamente e para que vocês usam efetivamente. Tudo que for dado que está escrito lá, que vocês não pegam, ou que vocês não usam, para aquela finalidade específica que está lá descrita, porque tem um monte de finalidade, vocês tiram do termo e adaptam o termo à realidade de vocês. Não adianta ligar para o franqueado, que é seu amigo, ou mandar no grupo de franqueados e falar, o que você deixou aí no seu termo? Me manda a sua adaptação que você fez para eu ver aqui. Isso não vai funcionar. A não ser que vocês façam uso dos mesmos dados para as mesmas coisas. Cada um vai ter que olhar para o seu próprio negócio, tá? Observar todos os comentários feitos ao longo do documento modelo. Vocês vão receber, e ali ele tem instruções no próprio documento, que a gente vai traduzir também nessa cartilha que vocês vão receber impressa ou por e-mail, não sei como é que vai ser enviado. Incluir e excluir os dados de acordo com o que é usado. Não repetir todos os itens sem adequação, em especial os dados. O que eu quero dizer com isso? Eu coloquei no modelo todos os dados possíveis, aqueles mais razoáveis de serem usados numa drogaria. Nome, telefone, e-mail, endereço, RG, CPF, medicamentos de uso contínuo. Eu coloquei uma série de coisas que, eventualmente, vocês poderiam utilizar. Não é para simplesmente pegar aquilo e entregar na mão do cliente e falar, assina aqui que você me autoriza a usar tudo isso. Você, de fato, usa estes dados? Todos? Não, Renato, só uso o nome e o telefone. Então, apaga tudo e deixa só nome e telefone, tá? Definir um padrão de discurso para o vendedor
Isso, pessoal, vai depender muito da forma como vocês hoje atuam na unidade de vocês, como é que é feito esse atendimento. A gente vai dar um script, eu vou colocar na cartilha um script básico de como é que isso deve ser feito, mas, no geral, o treinamento cabe, evidentemente, à franqueadora de forma genérica e a vocês explicarem para o funcionário de vocês um pouco do que a gente já aprendeu sobre o que é LGPD, a importância desse termo de consentimento e como eles devem responder as perguntas mais frequentes dos clientes com relação a isso. Então, para que eu estou dando os meus dados? Ah, está escrito aqui, olha, para eu te mandar e-mail. Ah, então eu não quero dar meus dados. Não tem problema, você não é obrigado. O funcionário tem que estar apto a dar esse tipo de informação, tá? Quando ele oferecer o termo de consentimento para um cliente de vocês. Doutora Renata? Oi. Oi, Ana, tudo bom? Tudo. Tem uma pergunta aqui do Tadeu no chat, não sei se você pode responder agora ou a gente vê depois. Posso? Não, vamos aproveitar para ela não ficar longe. Você quer dar uma lidinha? Se em minha unidade eu tiver tratamento de dados dos clientes, além do bem melhor, além do termo, dos dois termos de consentimento, eu também terei que informar a NPD, um DPO dessa unidade? Tadeu, é como eu estava falando. O fato de ter o consentimento não significa que você já fez tudo que você tinha que fazer com relação à LGPD. Obrigação de ter um DPO ainda é uma obrigação para qualquer tamanho de empresa, isso ainda não foi modificado, pode ser que seja, mas ainda não. Mas a existência do DPO não precisa ser comunicada à NPD, pelo menos não por empresas do nosso porte. Então, o que você tem que ter é a nomeação de um DPO, a divulgação dos dados de contato desse DPO na tua drogaria, o telefone, o e-mail, como é que o titular do dado faz para entrar em contato, e ter essa pessoa efetivamente treinada e à disposição. Inclusive, aquelas drogarias que já tiverem feito uma adequação e que já tiverem, por exemplo, um DPO, podem se utilizar dessa figura para treinar os funcionários, o que seria o mundo ideal. É que eu estou partindo do pressuposto que a grande maioria de vocês ainda não se adequou efetivamente, né, à LGPD. Então, o DPO é uma outra categoria dentro da lei que vocês vão ter que adaptar. O que mais vocês vão ter que adaptar? Nem todos os dados que circulam dentro da unidade de vocês são baseados em termos de consentimento. Dados de cartão de crédito, quando você passa ali no caixa, por exemplo, eu acredito que não armazene, mas só para dar um exemplo para vocês. São dados que não precisam de consentimento, porque ele tem uma outra finalidade, ele tem a finalidade de realizar a cobrança. Se vocês, por exemplo, todos os dados de funcionários de dentro da drogaria não precisam de termo de consentimento, porque a base legal para vocês terem esses dados no contrato de trabalho é outra, é a execução de um contrato de trabalho. Então, não precisa pedir, por exemplo, o consentimento de cada um dos funcionários. Como eu falei no começo, consentimento é um dos documentos, mas vocês vão ter que adaptar o negócio de vocês em outras esferas, de DPO entre elas. Li em algum lugar que as empresas até 4 milhões não precisaria de DPO. Foi feita uma minuta da NPD que ainda não foi aprovada. Foi feita até uma consulta pública com relação a isso, mas isso ainda não foi aprovado. Então, ainda a lei ainda é a mesma. Todo mundo tem que ter o DPO. Se houver uma alteração nesse sentido, aí vocês estarão dispensados de ter um DPO. Mas isso ainda não aconteceu. Como eu falei do script, não, pessoal, de novo, não estou falando do programa Bem Melhor, tá? O programa Bem Melhor tem uma finalidade específica, tem dados específicos e vocês já têm o termo de consentimento. E eu gostaria de acreditar que o programa em si, ou quando passaram para vocês o termo de consentimento, já deram uma orientação sobre como utilizá-lo. Se não derem, evidentemente, o que vocês aprenderem aqui, vocês podem utilizar lá. Mas aqui a gente não está falando de Bem Melhor, ok? Então, no exemplo que eu dei aqui, o funcionário perguntaria, eu vou lá comprar, por exemplo, o meu medicamento de uso contínuo, tá? E aí, um remédio para pressão, por exemplo. E aí, o funcionário, primeira vez que eu entro numa Farm Melhor, e aí o funcionário vai me perguntar, eu peço o remédio, ele fala, você tem um convênio médico ou faz parte de algum programa desse laboratório? Porque normalmente tem desconto para esse tipo de medicamento.
Aí eu vou responder que sim ou que não. Aí ele vai me dizer, vamos dizer, eu tenho. Você tem interesse, então, em me passar o seu CPF para a gente consultar o desconto nesse medicamento? Se eu passar para ele o meu CPF com esta finalidade, já é o momento de eu passar e aprovar o uso do meu CPF para esta consulta, através do termo de consentimento. Se junto com o CPF vocês pedirem outros dados, o nome completo, o endereço, o médico, por exemplo, o CRM do médico que me receita, é isso, não sei, estou dando um exemplo, se vocês não pedem, não se preocupem, tá? Mas se vocês pedem outros dados junto com o meu CPF para consulta desse desconto, você já poderia me falar, então, por favor, você pode concordar, você pode ler esse termo e concordar, então, com o fornecimento do seu CPF para essa finalidade? Repito uma coisa que eu falei no outro treinamento. Aqui em São Paulo, a lei com relação a isso para farmácias é ainda mais rígida. Então, além da LGPD, a gente tem uma lei do Estado de São Paulo que proíbe a consulta ao CPF do titular, no caso a pessoa física, sem um termo de consentimento. É uma lei mais dura, inclusive, do que a própria LGPD. Então, para essa mera consulta, eu já teria que ter um consentimento. Na dúvida, eu usaria isso sempre, nessas situações, tá? Vocês já vão ter o termo, já podem fazer uso. Aí, vamos imaginar que eu diga assim, eu tenho o convênio, mas eu não quero fornecer o meu CPF. Aí, o funcionário tem que estar orientado a me responder, ok, não tem problema, o preço do medicamento, então, é X. Aí eu vou dizer, pô, mas eu comprei ontem na drogaria do seu Zé, e eu paguei mais barato. E aí ele tem que poder explicar, exato, porque o que faz ser mais barato é um convênio com o seu convênio de saúde, ou o desconto que é fornecido pelo laboratório, mas eu só consigo ter acesso a este desconto para a senhora se a senhora me fornecer o CPF. Porque o que pode acontecer na prática? O cliente não quer fornecer dado nenhum, fica incomodado, mas ele quer o desconto. Então, a pessoa que está atendendo precisa saber explicar qual é a relação entre isso. Que sem a autorização do uso do dado, ele não pode consultar o desconto. E aí, sem consultar o desconto, ele não pode fornecer o desconto. Então, ou eu autorizo essa consulta através do consentimento, ou eu não posso ter o desconto. Ah, Renata, mas o meu termo de consentimento também tem, além dessa finalidade de consultar o convênio médico, eu também peço o e-mail porque eu quero mandar um e-mail para ele. E ele só não... Então, ele tem que poder aceitar o desconto, mas não aceitar o seu e-mail, tá? Então, é nessa hora que vocês vão estar muito ligados no que dá para qual a finalidade e o que vocês têm. Ele quiser uma coisa e não quiser outra. Quem não quer dar CPF não tem acesso ao desconto. Quem não quer dar o e-mail por e-mail, esse não tem na questão do desconto. Isso deveria estar na lei, ele tem o direito de ter acesso a uma coisa sem fornecer necessariamente a outra, tá bom? E aí aqui clica, seus dados vão ser utilizados para confirmar o cadastro e assim por diante. Isso, papapá, e continua aqui, eu já até me adiantei. Por gentileza, você pode ler o termo de consentimento estando de acordo, assinar com eu concordo? Caso tenha alguma restrição a esse fornecimento, você poderá comprar o medicamento sem desconto. Eu até já me adiantei com relação a isso, tá? Aquilo que a gente vê na inicial em farmácia, parece é um dos ambientes em que isso mais acontece. A sensação do cliente está sendo forçado ou obrigado a fornecer dados que ele não quer fornecer. Isso tem que ser feito de uma forma a explicar que ele não tem acesso a determinados benefícios, mas não que ele é obrigado. As denúncias que a gente já viu com relação a farmácias, elas dão conta da sensação do consumidor de obrigatoriedade. Me obrigaram a dar o meu CPF. Quando, na verdade, você está oferecendo um benefício, o próprio programa Bem Melhor funciona dessa forma. Você está oferecendo um benefício para ele e ele está fornecendo
o CPF em troca disso, ou os dados, quaisquer dados que você solicite. Então, ele tem que entender que é uma troca e um benefício, e não uma obrigação, porque, de fato, ele não é obrigado. Se ele não quiser fornecer, ele não fornece, não faz cadastro, também não tem acesso àquele benefício que está sendo oferecido, tá? O funcionário, é muito importante que o funcionário tenha lido esse termo e entendido esse termo de consentimento, para poder, na hora de oferecer para o usuário, né, para o cliente, para poder esclarecer eventuais dúvidas. Caso o funcionário também não sabe explicar, ou não está bem orientado, melhor do que falar não sei, ou melhor do que, de repente, forçar o cliente, é perguntar para alguém do lado. Na pior das hipóteses, ele diz, olha, eu também não tenho essa informação completa para te passar. O que não dá, e é o que gera a maior quantidade de denúncias, é para o funcionário falar, tem que assinar, senão não consigo te vender o remédio. Isso é o que não dá para fazer. É melhor dizer não sei ao certo, do que forçar o cliente a fornecer um dado que ele não está confortável em fornecer. E aqui, pessoal, eu fiz um compilado de perguntas e respostas. É um pouco chato ficar lendo, mas eu acho que são bons exemplos de dúvidas e perguntas que vocês podem ter no futuro ou hoje mesmo, enquanto eu estou falando. E, de repente, eu falando delas, vocês vão acabar também lembrando de outras que tenham relação. Então, eu vou passar rapidamente, e se chamar a atenção de vocês algum desses tópicos e quiserem fazer pergunta, por favor, lancem no chat, tá bom? Então, como saber se o dado é protegido ou não pela LGPD? Todos os dados de pessoa física o são. Se vocês estavam no outro treinamento, vocês vão lembrar dessa explicação. Para quem não estava, qualquer dado de pessoa física está protegido pela lei. O que você vai fazer com o dado, e se ele precisa ou não de um termo de consentimento, etc., é outra história, mas protegidos todos estão, tá? O simples fato de eu obter o dado e guardá-lo sem usar para nada, ainda significa que eu estou sujeito à LGPD? Sim, significa. Também comentei no treinamento passado, são 10 verbos, 20 verbos que a lei considera tratamento: armazenar, pedir, solicitar, guardar, enviar, compartilhar, armazenar, não sei se eu já falei, são 20. Então, o simples fato de você perguntar o CPF de um cliente para lançar numa determinada plataforma é tratamento de dado. Repito, se isso vai precisar ou não de um consentimento ou de outros documentos é outra história. Mas essa ação de solicitar o dado da pessoa, ela já te coloca em contato e, portanto, obrigado a respeitar a LGPD. Como eu devo proceder se o funcionário não cumprir as determinações? Pessoal, o funcionário de vocês, ele está sujeito às normas trabalhistas para todas as finalidades que vocês, para tudo que ele faz dentro da unidade de vocês. A LGPD não é diferente. Então, eu imagino que vocês têm outros tantos treinamentos de que os funcionários estão obrigados, o farmacêutico não pode vender, por exemplo, um remédio sem uma receita, um antibiótico. Se ele fizer isso, ele vai ter que passar por todas as sanções, ele vai ser mandado embora, pode levar uma advertência, etc, etc. Idem com relação ao tratamento da LGPD. Então, o importante é deixar claro para o funcionário o que ele tem que fazer, como tem que ser o discurso, sempre ficar repetindo, treinando, orientando, se observar que fez alguma coisa errada, corrigir assim que for possível, mas aquele funcionário que eventualmente fizer alguma coisa muito errada, desviar um dado, ou for grosseiro com o cliente, obrigar o cliente a assinar, enfim, ele está sujeito às mesmas penalidades que vocês hoje aplicam para qualquer outra infração de um funcionário. Aqui essa pergunta é mais direcionada a quem faz arquivamento do termo de forma física, do termo ou de outros documentos, tá? Se vocês tiverem isso em papel, não consegue ter trancas nos armários e tal, este é o ideal. O ideal é que dados de pessoas físicas, quando impressos e físicos, fiquem armazenados em lugares de pouco acesso, que as pessoas não possam acessar, então que tenha chave, que tenha algum tipo de segurança. Quando você não consegue de jeito nenhum,
a orientação tem que ser para o funcionário, para que ninguém utilize aqueles dados, para que ninguém abra aquelas gavetas sem nenhuma necessidade, para que os papéis que estão ali guardados não sejam retirados e expostos em qualquer lugar dentro da farmácia, porque isso é exposição e é uso indevido do dado da pessoa. Eu comentei na live anterior que eu fui vítima, vamos dizer assim, dessa exposição num laboratório. A minha ficha médica, os meus dados todos e mais os exames que eu estava fazendo, estavam em cima do balcão com outras pessoas ali tendo acesso a essas informações, que eram meus dados de saúde, inclusive, dados sensíveis para LGPD. Então, o simples fato de você deixar o papel em cima do balcão enquanto está fazendo uma reposição, enquanto está limpando um medicamento, enquanto está fazendo algum tipo de cadastro no site, já é uma infração LGPD. Então, vocês têm que estar bem atentos com relação a isso. E proteger o máximo possível os dados em ambientes ou eletrônicos, ou chaveados e com travas e etc. O termo de consentimento deve ser escrito ou eletrônico. Ambos são aceitos, como eu já mencionei. No caso das unidades que utilizarem o sistema da Farm Melhor, o homologado, vocês vão ter acesso a esse termo de forma eletrônica, e aqueles dentro do sistema, e aqueles que não utilizam e cujo sistema não tiver essa facilidade, vão ter que desenvolver uma outra forma, na pior das hipóteses, por escrito mesmo, impresso no papel, desenvolver um campinho para colocar os dados do cliente ali em cima, porque senão eu assino e você não vai saber de quem é aquele termo, né, então vai ter que colocar os dados, coisa que naquele modelo que eu mostrei para vocês não tem, e aí armazenar em algum lugar seguro, tá bom? Também é permitido e-mail, SMS, sistemas e aplicativos. Só que tudo isso, normalmente, tudo que é eletrônico é ligado a um sistema. Ou você compra o sistema separado, ou compra o módulo para esse tipo de serviço. Hoje tem muita empresa vendendo só módulos específicos, ou faz mesmo por escrito, tá? O que fazer em caso de descoberta de vazamento de dados? Isso até é um ponto também que o Tadeu falou da ANPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o órgão no Brasil responsável por fiscalizar o cumprimento da LGPD, basicamente, entre outras atribuições. Por exemplo, também a questão do DPO, que eles estão tentando flexibilizar a lei. Mas essa é a função básica e principal da ANPD. E a lei informa que quando você tem um vazamento de dados, você precisa informar a ANPD a respeito desse vazamento. Só que não é qualquer vazamento que precisa ser informado. Então, vamos imaginar que um funcionário mal intencionado foi mandado embora, ficou bravo, acessa o sistema de vocês, aquele sistema onde tem armazenados os dados dos clientes, faz uma impressão daquela lista e sai com ela embaixo do braço, depois sai, sei lá, manda e-mail para os clientes, e-mail com spam, ou então leva para um próximo emprego dele e utiliza aquele mesmo dado para fazer propaganda do novo emprego. Isso é um desvio de dados, tá? Este desvio, pelo seu tamanho, pela sua importância, ele não precisa ser relatado à ANPD, tá? O que ele precisa é ser registrado nos documentos de registro da unidade franqueada. Então, como eu falei, a LGPD exige uma série de processos de adequação e documentos. Um destes documentos é o registro de ocorrências de dados. E aí, neste registro de ocorrência de dados, você vai colocar que na data X você tomou conhecimento que o funcionário fulano de tal fez a impressão dos dados. Ponto. Então, nestes casos, não precisa reportar. Ao passo que vamos imaginar que a Farm Melhor franqueadora tivesse acesso a todos os dados de todas as unidades, um banco bem grande de dados, e este banco de dados fosse invadido, fosse hackeado, ou de alguma forma houvesse vazamento, ela teria, sim, por obrigação, pelo tamanho e importância do banco de dados que ela teve problema, de reportar a ANPD. Isso, inclusive, não significa que a empresa vai ter uma sanção. Ela pode fazer esse reporte, inclusive com todas as precauções que ela toma para que isso não aconteça, e quais as precauções que ela já tomou
a partir do momento que aconteceram. Então, no caso desse funcionário que eu falei, uma das precauções possíveis e interessantes seria mandar um SMS para todos os clientes informando, olha, tivemos um vazamento dos dados, os dados que vazaram foram o seu nome, o seu CPF, o seu telefone. Se você receber algum contato em nome da Farmelhor Juquiti, saiba que confirme as informações, não caia em golpes, blá, 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 e aí você faz todo um texto explicando para o usuário. Isso é uma melhor prática dentro da LGPD e é alguma coisa que a gente entende que deve ser feita em caso de vazamento. E não tem nada a ver com avisar a autoridade nacional, tá? Em caso de irregularidade, quem será responsável pela irregularidade? Via de regra, a empresa que controla o dado. No caso de vocês franqueados Farmelhor, os responsáveis pelos dados que vocês coletam na unidade de vocês são vocês, tá? O funcionário que comete o erro também pode ser penalizado por você, empregador. Mas para a autoridade nacional, quem responde prioritariamente é o empresário. Quando a gente sobe essas escalas, né, falando franqueador a franqueado, num primeiro momento, a franqueadora seria chamada. Só que ela tendo a comprovação de que os dados, as instruções, as orientações foram todas fornecidas e que tudo isso é feito internamente na unidade, ela automaticamente transfere essa responsabilidade para a unidade. A unidade mostrando que fez tudo direito, adequado, etc, 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 e que o funcionário usou de má fé, transfere essa responsabilidade para o funcionário. No fim do dia, a NPD, muito provavelmente, não vai punir com uma multa milionária um funcionário. O que vai acontecer é que ela não punirá as empresas na escala, porque as empresas naquela escala comprovaram o cumprimento da lei e o que aconteceu é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, uma fatalidade, uma irregularidade, uma invasão. Quantas empresas não têm sistemas muito bons de segurança e mesmo assim sofrem invasões? A questão não é eliminar 100% os problemas, mas é garantir que você fez todo o possível para que os problemas não acontecessem, tá? Ter o termo de consentimento e seguir as regras de atendimento é suficiente para a adequação da unidade? Não é. Já falei, me tornarei repetitiva. O termo de consentimento é um dos documentos necessários para que uma empresa possa dizer que ela está adequada à LGPD. Para vocês terem uma ideia, eu tenho clientes que sequer trabalham com consentimento. A base legal dos dados que eles utilizam são outras bases que não o consentimento. Eles não utilizam o consentimento para nada. Então, é uma das bases legais e um dos documentos que vocês, muito provavelmente, vão precisar no dia a dia das unidades. Aquelas unidades que não coletam nenhum dado para nada, que não seja o bem melhor, não vão precisar, por exemplo, desse termo de consentimento. Vocês vão ter que fazer essa análise interna e eu recomendo fortemente que façam essa análise com o auxílio de especialistas na área de LGPD. Tanto advogados fazem esse trabalho, quanto especialistas na área de tecnologia fazem esse trabalho. Existem outros profissionais de outras áreas, que nem advogados e nem tecnologia da informação, que estão se especializando em LGPD. Nós estaremos à disposição de vocês, mas o importante é vocês terem alguém com quem compartilhar informações para garantir que estão fazendo tudo de acordo com a lei. Este termo não resolve a vida de vocês em termos de LGPD, tá? E não fazer nada significa assumir é uma possibilidade, sempre é, mas significa assumir o risco de, uma vez que haja algum problema, não ter nada para mostrar. Então, olha, eu não me preparei, tive um incidente, sofri uma denúncia e não tenho nada para mostrar que eu me adequei à LGPD. Mostrar esse termo de consentimento e dizer a minha franqueadora me treinou e eu uso consentimento, não vai resolver a vida de vocês nesses casos, tá? Preciso de um termo de consentimento para uso dos dados dos funcionários também? Não. A princípio, como eu já falei também, o contrato de trabalho já faz essas vezes, né? Então, você não precisa. O que, eventualmente, você vai precisar de termo de consentimento é se você usar esses dados para outras finalidades. Aí, precisa avaliar direitinho por que você usa e aí identificar se é o caso de consentimento ou de adequar uma outra base legal.
Será necessário preencher dados do cliente em todas as compras que ele efetuar na loja? Depende da forma como for o seu termo de consentimento. Se ele for eletrônico, se ele tiver no software, né, no sistema, e basta o seu cliente fazer o cadastro uma única vez, quando você lança o CPF na segunda compra, numa segunda oportunidade, já aparece ali que ele deu o consentimento, você não precisa pedir de novo, já está dado. O que vai precisar acontecer, em algum momento, é apagar esse consentimento, ou apagar os dados e parar de usar, se o titular falar, não quero mais dar o consentimento, eu quero revogar o meu consentimento. Isso faz parte dos direitos dos titulares, isso pode acontecer. E se acontecer, vocês vão ter que remover. No mais, dado o consentimento uma única vez, não precisa dar de novo. Renata, e se é tudo no papel? Pessoal, se for no papel, tem duas possibilidades, nenhuma delas é muito boa, mas é o que dá, pelo menos nesse momento eu consigo imaginar que pode ser feito. Procurar, cada vez que o cliente vier e disser que ele tem um consentimento, procurar onde está esse papel. E 2, toda vez que o cliente for lá, pedir o consentimento para ele. Tá? Não tem outro jeito. Ou você garante que você já tem o papel, ou você faz um papel a cada compra. Tá bom? Sempre que a drogaria fizer a retenção de uma receita onde forem preenchidos os dados daquele carimbo, é necessário pegar o consentimento do cliente? Olha, para situações em que as receitas forem retidas e os dados forem solicitados por obrigação legal, e vocês têm algumas, o antibiótico é um medicamento que a gente precisa fornecer dados, né? Alguns medicamentos controlados também precisa. Se é uma obrigação legal, e legal leia-se inclusive instruções normativas do mercado de vocês, não precisa do consentimento. A base legal é exatamente o cumprimento da obrigação legal. O que vai exigir o consentimento apesar da obrigação legal? Se você capta outros dados que a lei não te obriga, e se você usa esses dados para outra finalidade que não seja especificamente deixar ali na receita armazenada, tá? Essas receitas têm que ser armazenadas de forma adequada, porque elas contêm dados, mas você não precisa de um consentimento. Se você vai usar esses dados para outras coisas, por exemplo, se a tua farmácia compartilha essas informações, sei lá, para fins estatísticos, né, com algum órgão local, tem uma parceria com uma universidade, sei lá, com um laboratório, com um médico local, não sei, gente. Nesses casos, o próprio carimbo poderia ter um termo de consentimento simplificado, dizendo que a pessoa está ciente de que fornece os dados por obrigação legal e que esses mesmos dados serão utilizados para fins, por exemplo, de pesquisa universitária. Tá? Tô aqui dando um exemplo qualquer. Só nesses casos vai precisar do consentimento. Se você só pegar os dados que a lei exige, ou que a instrução normativa exige, e você só utilizar para deixar lá na receita guardada pelo tempo que a lei determina, não precisa de consentimento, ok? Precisamos manter todas as hipóteses de utilização dos dados do termo padrão? Não, já falei no começo, repito, as possibilidades de utilização que eu coloquei lá, eu tentei ser o mais abrangente possível, pensar no maior número de situações. Algumas vocês podem ler e falar de onde essa advogada maluca tirou isso. Não importa. É melhor ter mais e vocês cortarem do que ter menos e vocês terem que, por vocês, sem uma assessoria, quebrarem a cabeça. Então, o que a gente está tentando é facilitar ao máximo a vida de vocês. Leiam todas as possibilidades que eu previ e só deixem no documento aquelas que vocês utilizaram. Se vocês nunca soltaram um e-mail marketing, não tem por que deixar no termo de consentimento a finalidade, envio de e-mail marketing. Você só vai complicar a sua vida, a vida do seu funcionário e aborrecer o cliente. Não vai mandar o e-mail, tira essa finalidade. Em LGPD, assim como em outras coisas na vida, o menos é muito mais. Só colete dados que você efetivamente usa e só diga que vai usar para aquilo que efetivamente você for usar. Não adianta querer ser muito obrigado, porque amanhã, se um dia talvez eu quiser, se um dia amanhã você quiser, você aumenta o teu termo. É mais, no caso da LGPD, isso é mais importante do que o contrário, do que deixar um monte de coisa ali que você nunca vai fazer, tá? Porque, além de tudo, deixa o termo muito complexo e faz com que eu, Renata, que entro na farmácia, fique insegura. Pô, eu vou autorizar o cara a fazer tudo isso aqui? Eu não quero autorizar.
Então, se você só precisa do meu dado para me fazer uma cobrança por telefone depois, eu não preciso dizer que autorizo você a me mandar um e-mail de propaganda, tá? Então, tem que cortar tudo que vocês efetivamente não utilizarem. Por quanto tempo guardar? Já mencionei. Durante todo o tempo em que vocês utilizarem os dados ou que eles estiverem armazenados. A partir do momento que não armazene mais ou não utilize mais, o termo também pode ser descartado, e, evidentemente, quando o titular pede para você não utilizar mais, aí você tem que fazer o descarte e cancelar esse consentimento de acordo com o pedido dele. Como eu posso controlar se o consumidor já deu o aceite no termo ou não? De novo, se tem o sistema, vai ficar mais fácil, você vai puxar e ele já traz aquele... Imagina o seguinte, a primeira vez que você vai fazer meu cadastro, nunca entrei na FarMelhor, você vai usar meu nome, meu CPF, meu endereço, meu telefone e meu e-mail, né? Quando eu voltar na farmácia, eu imagino que o sistema tem um campo ali que é a chave de busca do sistema. Por exemplo, o CPF. Oi, senhora Renata, tudo bem? A senhora já tem cadastro conosco? Já tem. Qual é o seu CPF? Digitou meu CPF, vão aparecer meus dados, e aí o sistema vai indicar que já tem um consentimento. Se eu fiz o cadastro, já provavelmente fiz o meu consentimento. Se o sistema não identificar que tem um consentimento, você vai ter que pedir, tá? O franqueado deve fazer uma adequação completa de sua unidade? Sim, o ideal é fazer de tudo, mas a complexidade desse tudo depende do que vocês fazem com dados na unidade de vocês. Eu não conheço ainda o universo inteiro de unidades, eu estou começando a conhecer a franqueadora e os dados que a franqueadora trata, tá? Então, eu não posso dizer nada com certeza com relação a vocês. Eu diria, pelo pouco que eu já conheço da empresa e da marca, que a gente tem unidades que são extremamente simples do ponto de vista de dados e que não coletam nada, não usam nada e não fazem nada com essas informações, que nem captam, e devemos ter outras que tenham um volume maior de dados e de utilização. Estou chutando um espectro muito grande. Dentro desse universo, vai ter unidade que vai precisar fazer quase nada em termos de LGPD, e vai ter unidade que vai precisar fazer muita coisa em termos de LGPD. Algumas serão obrigadas a tudo. Todo mundo tem que ter o relatório de registro de ocorrências de dados, todo mundo tem que ter um DPO nomeado, até que se diga o contrário, todo mundo tem que ter termo de consentimento ou qualquer coisa, contrato de trabalho, não sei o quê, para os dados que utilizar. Então, algumas coisas são obrigatórias para todos, outras não. O ideal, gente, é vocês olharem para o negócio de vocês e terem, sim, uma assessoria, ainda que seja uma assessoria para dizer, com 3 documentos você resolve sua vida, não precisa se preocupar, o seu negócio é muito tranquilo, tá? Mas precisa fazer essa lição de casa. Como franqueado deve identificar o assinante se o termo não será customizado? Como eu falei, se tiver um sistema, automaticamente você puxa, ele vai estar atrelado ao cadastro. Se for papel, problema. Ou assina cada vez, ou, né, e aí vai ter que pôr um cabeçalho no termo que identifique, inclusive, se eu for pensar aqui da forma mais simplória possível, uma unidade que realmente não trabalhe com o sistema, que não tenha nenhum cadastro e vai precisar do consentimento no papel, os dados que ele vai coletar já serão dados colocados no papel. Então, você já pega aquele seu cadastro, que hoje você tem, que muito provavelmente já é no papel, e aí você junta nele o termo de consentimento, como se fosse aqueles contratinhos de papelaria, que tem ali em cima um cabeçalho para preencher, todo em branco, e aí as condições gerais embaixo. Eu imagino uma solução parecida com essa, para quem não tenha nenhum tipo de sistema. E aí vai ter que preencher toda vez, ou quando o cliente vier, vai ter que procurar no arquivo aquele papel preenchido para garantir que ele já deu o consentimento. Acho bem complexo. Acho que no fim do dia vocês vão precisar de algum tipo de sistematização. O aceite do cliente ao bem melhor dispensa o aceite do termo de consentimento fornecido? Não, o Rolise falou, eu falei, não. Já repeti isso muitas vezes. Bem melhor é bem melhor. Dados da FarMelhor são dados da FarMelhor, e os dados que vocês pegam, sejam os mesmos ou não, do bem melhor, desde que vocês utilizem para outras coisas, precisarão de outro termo de consentimento, tá? Vocês só não vão ter 2, se vocês não utilizarem dados para nada. Aí só vão ter o do bem melhor.
O termo de consentimento deve ser customizado? Não. Documento padrão, já falamos. Relembrando que não tem sistema, vai ter que preencher. O cliente pode solicitar a exclusão ou manutenção dos seus dados? Sempre. Esse é um dos direitos. O cliente, o titular dos dados, tem uma série de direitos garantidos pela LGPD, inclusive de alterar dados, de perguntar quais dados dele você tem. Então, eu posso, por exemplo, entrar na farmácia pela 5ª vez, cujo meu cadastro já está lá, e quando o atendente me perguntar qual é o seu CPF e aparecer o meu cadastro, eu posso pedir para ele, deixa eu dar uma olhadinha, eu mudei de endereço, você pode fazer alteração? E ele ou faz na hora, ou dentro do projeto de LGPD que você desenhou para a tua unidade, e que é individual para cada uma, ele pode dizer, claro, a gente pode fazer alteração, mas para isso você tem que entrar em contato com o DPO por e-mail. Mas para isso você tem que mandar um SMS para o DPO, e assim sucessivamente. Então, pode ser feito tanto na hora, como o projeto de vocês identificar isso como um problema no caixa, no funcionamento, e aí dizer, claro, a gente pode fazer qualquer alteração, porque é direito dele, mas para fazer a alteração você tem que entrar em contato com o nosso DPO pelo canal de atendimento XPTO. E aí eu vou ali e faço a solicitação do que eu preciso, tá? Então, o titular tem muitos direitos, o direito de revogar o consentimento é um, e ele tem outros tantos com relação aos dados, tá bom? Quais dados o franqueado deve solicitar para identificar o assinante? Depende do que ele vai fazer com o dado, qual é a utilização, qual é o dado que ele usa, etc. Cada franqueado vai ter o seu. Vocês podem até ter situações parecidas? É óbvio que podem. Pode ser que, na maioria das unidades, o tratamento seja igual, seja parecido. Mas cada um vai ter que avaliar um tipo de dado que capta e qual é a finalidade que dá para ele. Pessoal, era isso, aqui já acabei, não preciso, eu não estou mais compartilhando, vocês ainda estão vendo na tela? Não, já saiu a tela, doutora Renata. Então, era isso que eu queria dizer, não surgiram muitas dúvidas, eu não sei se é porque vocês entenderam tudo ou porque vocês não entenderam nada. Sem dúvida, não. Sempre me preocupada. Mas, Ronise, pode falar, depois eu... Doutora Renata, não, ficou bastante claro, mas assim, eu até fiz umas anotaçõezinhas, assim, porque tem umas coisas que foram, assim, mais gritantes para mim, né? Então, assim, dentro do meu entendimento, e cada vez que você fala, a gente aprende um pouquinho mais, né? Legislação sempre é uma coisa um pouquinho chata, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não ter um problema pior lá na frente, né? Então, é uma atenção que a gente tem que ter agora para evitar muita dor de cabeça lá para frente. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, é um termo padrão que foi feito, é uma sugestão, não é uma obrigação do franqueado seguir esse termo. Ele pega esse termo padrão e ajusta. Eu preciso do e-mail, eu ponho um e-mail, não preciso, eu não ponho. Ele ajusta uma vez só. O franqueado ajusta uma vez só aquele modelo. Aí, aquela loja, ela usa para todos os consumidores, né? Ela usa para todo mundo. Todo mundo assina um termo igual, todos os consumidores daquela loja. Mas a outra loja pode ter uma pequena variação aí no termo, do jeito que ele quer usar. E outra coisa também é que uma loja assinou não serve para outra. Mas eu sou cliente da Far Melhor, eu já assinei na outra loja. Se eu compro numa segunda loja da Far Melhor, ele vai ter que assinar também outro para outra loja. Mas eu sou matriz e filial. Não importa, o consumidor, ele assina em cada uma das lojas. E principalmente assim, e que acho que Ronise, só um parênteses. Com relação à matriz e filial de unidades do mesmo franqueado, desde que ele, de novo, né, gente, cada situação é uma situação. Se a gente for falar aqui de todas as possibilidades, a gente não acaba nunca, tá? Cada caso é um de fato. Mas nesse caso, é possível adaptar o termo de consentimento e colocar a razão social e todas as outras lojas. Então, aqui, por exemplo, Far Melhor Juquiti, Far Melhor Apinagés, Far Melhor VC, 5 nomes, e que todos aqueles dados fornecidos em uma vão ser usados para todas. De novo, o que importa é a transparência. Se eu estou dizendo que eu tenho 5 e que eu vou usar naquelas 5, tá tudo bem. O que não dá é para eu fornecer para o CNPJ tal, no endereço tal, Far Melhor tal, e depois o meu dado migrar para outra unidade sem eu ter conhecimento. Isso não pode.
Mas, para um franqueado que tenha mais de uma unidade, ele pode otimizar, desde que ele tenha um sistema para armazenar e comparar, né, fazer esse ajuste de todos os termos, e que ele deixe claro para o titular que ele vai usar dessa forma, tá? Então, o resto que você falou sobre cada um ser um, confere, é isso mesmo. Mas beleza, então quer dizer, pode ter um tratamento diferente para filial, mas assim, lojas independentes, franqueados diferentes. Eu sou cliente de 3 Farmelhor, eu vou assinar um lugar, um no outro, e entre uma loja e outra pode ser ligeiramente diferente, né? Mas eu acho assim, acho que 2 coisas que ficaram muito claras para mim, assim, o termo não é LGPD, o termo é só um pedacinho de tudo que o franqueado tem que fazer individualmente, cada franqueado tem que ter o seu projetinho de LGPD para a sua loja. Pelo menos hoje essa é a obrigação legal, pode ser que em algum momento mude. Mas, assim, a grande sacada que fica na mente de todo mundo é que tudo vai na palavrinha que você usou, transparência. Então, a grande sacada é o balconista, o atendente, a equipe toda da loja estar muito consciente e fazer uma explicação muito transparente para o consumidor, porque o problema não é o papel é como nós nos resguardamos, não adianta ter o papel se não teve uma conversa transparente, e eu acho que é isso que você deixou claro, e eu acho que foi muito bacana. Doutora Renata, agradeço bastante, acho que você tem as suas considerações finais aí, obrigada pela live, pelo momento, assim, por trazer esse seu conhecimento, essa sua experiência por um assunto tão novo para todos os nossos franqueados. Se não tiver mais nenhuma pergunta, faz suas considerações finais aí, e novamente, muito obrigada. A Ana colocou aqui uma pergunta, aliás, muito obrigada, a Farmelhor Carrão, diz que foi esclarecedor, que bom, fico aliviada. E aí a Ana está fazendo uma pergunta sobre a live anterior estar gravada. Eu sei que foi gravada, não sei como eu acesso a vocês, a Ronise pode dizer melhor. E sobre os 3 CNPJs, Ana, é exatamente o exemplo que eu dei. Então, se você tem os 3 CNPJs, não é filial, portanto, mas você tem sistemas integrados, você pode fazer um único termo de consentimento, elencando as 3 empresas, e esclarecendo nas finalidades ali, por que eu vou usar o dado, eles vão ser compartilhados entre as empresas do grupo, né? No caso, a Farmelhor Sumaré, Farmelhor Bom Retiro e Farmelhor, sei lá, a outra, tá? Então, você pode adaptar o teu termo dessa forma, colocar todos os dados que você vai utilizar nas 3 unidades e quais são as finalidades. Vai dar certo. E a respeito de considerações finais, eu falei que eu ia falar no fim sobre... é que eu não sou do jabá, viu, Ronise? Definitivamente não é minha praia. Mas, pessoal, é o seguinte... Mas para quem não é, está indo muito bem. Assim, na nossa contratação do escritório pela Farmelhor, uma preocupação muito grande da Ronise, da parte da diretoria e até das meninas que fazem parte aí da equipe de atendimento a vocês, era que a gente... abrisse as portas de alguma forma, né? A franqueadora não tem responsabilidade, não é obrigada a fazer projetos de LGPD para nenhum dos seus franqueados. Mas a Farmelhor tem uma preocupação muito grande que todos vocês estejam adequados. E não queria simplesmente dizer, então agora vocês já sabem, já ensinei para vocês o que é, corre lá e se vira e se adequem, tá? Então, um desses passos que a Farmelhor deu em relação a treinar vocês e ajudar vocês, foi o termo de consentimento. Eu até devo esclarecer que termos de consentimento e todos os outros documentos relacionados à LGPD, eles são documentos que vêm depois de todo um estudo que é feito na empresa. Então, a gente primeiro estuda, faz todo um mapeamento, um projeto, um tracejado de tudo que acontece ali dentro, para, no final, produzir documentos convenientes e adequados para aquela empresa. No caso da Farmelhor, porque eles têm muito interesse em ajudá-los, de fato, a estar minimamente adequados, a gente pôs o termo de consentimento na frente e estamos aqui hoje apresentando o documento para vocês. E uma segunda preocupação da Ronise era, Renata, para aqueles franqueados que tiverem interesse em contratar vocês, é óbvio que o franqueado não vai ter condição e nem nenhum interesse em pagar honorários de uma empresa maior, como é o caso da Farmelhor,
para uma empresa menor, que é o caso menor em termos de número de funcionários, menor em termos de número de negócios, enfim, menor em uma série de questões. Não em faturamento, porque os franqueados normalmente faturam mais do que a franqueadora, mas a complexidade da atividade de vocês certamente é menor do que a complexidade da franqueadora. Dito tudo isto, nosso escritório fez uma proposta para a melhor franqueadora, que a gente vai passar para vocês. Eu realmente assim, não vim preparada nem com valores, mas é uma proposta subsidiada de valores. Então, partindo do pressuposto que alguns de vocês podem ter interesse em contratar um profissional, estejam perdidos com relação a quem contratar, e tenham interesse de falar conosco, a gente fez um preço especial para franqueados Far Melhor. Se entrar 1, 2, 3, é um valor, mas se juntar um grupo maior, aí, de novo, não conheço o negócio de vocês, mas acredito que eles não sejam tão distantes que o trabalho feito em um não possa ser aproveitado pelo outro. E aí o valor no grupo, ele ficou bem reduzido. É um valor mensal, se eu não me engano, por 6 meses, e muito reduzido de fato. Então, eu estou à disposição de vocês vão receber os detalhes desses valores, inclusive, provavelmente junto quando a gente mandar a cartilha. Não há nenhuma obrigação de contratação de forma alguma, mas há um interesse da franqueadora de abrir essa porta para vocês. Quem tiver interesse em se adequar utilizando outros profissionais, deve ficar à vontade para isso. Quem tiver interesse em nos contatar, vocês vão receber todos os meus contatos, os valores direitinho, e a gente estará à disposição para atender vocês. Uma unidade que seja, ou um grupo maior, todos de forma individual, porque, como eu frisei já 1 bilhão de vezes, cada um de vocês é, de fato, uma empresa diferente para a LGPD, tá bom? Tá ok. Doutora Renata, ficou claro, agora nosso compromisso com o nosso franqueado é enviar essa cartilha, o modelo do termo, que faremos isso até o final da semana que vem, e liberar as 2 lives via YouTube, para que os franqueados possam revisar, possam assistir, possam entender melhor, possam ter mais argumentos, fazer as suas anotações para discutir com a equipe. E a proposta também comercial, caso os franqueados tenham interesse na contratação aí do seu escritório, já entendendo aí todo o conhecimento, a especialidade. Lembrando que sozinho é um valor, um grupo maior é outro valor, tem uma pegada diferente, certo? É isso aí, perfeito, Ronise, muito obrigada, Tadeu, também pelos parabéns. Pessoal, espero que tenha sido elucidativo. A Ronise, a Ana e a Bianca estão mais próximas a mim, então poderão também ajudar vocês a tirar dúvidas, qualquer coisa que vocês precisem, e eu estou à disposição.